Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nossa aula é sobre a artéria subclave e seus ramos, mas inicialmente curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, para que esse vídeo possa chegar num número maior de pessoas, ok? Não tem como falar de artéria sem falar do coração, e é por ele que nós vamos começar a aula. Vejam aqui um esquema de um coração com suas 4 câmaras cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos. Lembrem que é o átrio esquerdo que recebe o sangue proveniente dos pulmões, portanto, um sangue rico em oxigênio. Esse sangue flui para o ventrículo esquerdo, de onde será bombeado por meio de uma musculatura cardíaca muito proeminente, muito forte, para a artéria aorta, mais especificamente para a porção ascendente da artéria aorta, que continua como arco da aorta e depois como porção descendente, que já é a aorta torácica. Vejam a aorta torácica descendo e inferiormente continuando como a aorta abdominal, levando assim o sangue oxigenado para todos os tecidos do corpo. Porém, nosso foco é aqui, no arco da aorta. É do arco da aorta que sai a artéria subclave, seja direta, seja indiretamente. Por que direta ou indiretamente? Vejam que do arco da aorta inicialmente parte o tronco braquiocefálico, e é esse tronco braquiocefálico que vai se bifurcar em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Isso não acontece do outro lado, onde a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda saem diretamente do arco da aorta. Qual que é a necessidade desse tronco braquiocefálico? Qual que é a sua importância? É muito simples. O sangue proveniente do ventrículo esquerdo chega nessa região com uma pressão muito elevada. Então faz-se necessária uma estrutura para reduzir essa pressão. E essa estrutura é o tronco braquiocefálico, que reduz a pressão desse sangue antes dele chegar na artéria carótida comum direita e na artéria subclávia direita. Vejam bem, vista lateral esquerda, mostrando a artéria subclávia e mostrando a artéria carótida comum ascendendo na região do pescoço. A artéria carótida comum ascende sendo envolvida por uma bainha, denominada bainha carotídea. Essa bainha envolve não somente a artéria carótida comum, como também a veia jugular interna e o nervo vago, que são importantes estruturas. Vejam aqui, ao nível da cartilagem tireoide, a artéria carótida comum vai se bifurcar em artéria carótida externa e artéria carótida interna. A artéria carótida externa vai emitir ramos para a região do pescoço. Olha só, ela emitindo aqui a artéria tireoide superior, para chegar à porção superior da glândula tireoide. E ela continua para irrigar também estruturas externas da face e da cabeça. Ao contrário da artéria carótida interna, o que já é de se imaginar, que pelo seu nome vai irrigar estruturas internas à caixa craniana. Ok? Vale salientar que, na transição da artéria carótida comum, no ponto da sua bifurcação, encontramos células importantes chamadas de quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores vão detectar uma queda brusca de pressão arterial, mandar essa informação para o sistema nervoso central para que ele, de alguma forma, aumente a pressão arterial desse indivíduo. Elas detectam essa variação de pressão por meio das concentrações de oxigênio, CO2 e íons H+. É diferente dessa dilatação que a gente observa aqui na artéria carótida interna. Essa dilatação da artéria carótida interna recebe o nome de seio carotídeo. Ela é rica em baroreceptores, que é diferente. Esses baroreceptores vão detectar a variação na pressão não por concentração de oxigênio, mas principalmente por meio da distensão da parede arterial. Suponha então, tem uma queda brusca da pressão arterial. Essa parede será menos distendida, os baroreceptores vão detectar essa menor distensão, enviar informações ao sistema nervoso central, que vai reagir na tentativa de aumentar essa pressão arterial, como, por exemplo, por meio do sistema nervoso autônomo simpático, que vai aumentar a força de contração e a frequência cardíaca do coração, tentando restabelecer assim a pressão arterial. O Guyton, grande livro-texto de fisiologia, aborda o seio carotídeo com os baroreceptores funcionando como
uma espécie de controlador da pressão arterial minuto a minuto, diferentemente dos quimiorreceptores, que já seriam ativados numa situação de queda muito acentuada da pressão arterial. Ele cita aí em torno de 80 milímetros de mercúrio, enquanto esses baroreceptores já atuariam na variação de 120 a 180 milímetros de mercúrio, que é uma informação importante. Porém, nossa aula é sobre ramos da artéria subclávia. Primeiro ramo da artéria subclávia, vamos lá, artéria vertebral. Olha comigo, primeiro ramo da artéria subclávia, artéria vertebral subindo. Depois, a artéria torácica interna, como o próprio nome já diz, artéria torácica interna descendo em direção à caixa torácica. Depois, a emissão do tronco tireocervical, que é esse tronco aqui bem ao lado da artéria vertebral, veja bem, o tronco tireocervical. Já o tronco costocervical, que é a próxima emissão, não é visto nessa imagem porque ele sai numa posição muito posterior, mas a gente verá ele daqui a pouco. E por último, a artéria dorsal da escápula, que é a última emissão da artéria subclávia, tá aqui a artéria dorsal da escápula, antes da artéria subclávia passar a se chamar artéria axilar. Mais especificamente, essa mudança de nome acontece na borda externa da primeira costela. Vejam aqui, borda externa da primeira costela. Quando a artéria subclávia passa por essa região, tem até uma marcação preta nessa imagem, passa a se chamar artéria axilar, com suas 3 porções, que será tema de aulas seguintes. Vamos trabalhar cada uma dessas artérias, começando por ela, a artéria vertebral. Olha essa imagem que linda, ela mostra inclusive aqui a artéria carótida interna. Olha como é que o seio carotídeo nessa imagem está muito mais proeminente, está mais fácil de ser visualizado, contendo aqui os baroreceptores que nós falamos agora há pouco. Mas vamos lá, a artéria subclávia emitiu para cima quem? A artéria vertebral. Vejam que a artéria vertebral vai ascender no pescoço, passando por dentro dos forames transversos. Se vocês se lembram bem, a característica principal de uma vértebra cervical é a presença do forame transverso. E é por esse forame transverso que a artéria vertebral vai passar. Não só a artéria vertebral, como plexos venosos e plexos simpáticos. A artéria vertebral vai ascender por meio desses forames transversos, vai passar pelo forame magno, entrar na caixa craniana, onde vai se encontrar com a artéria vertebral contralateral e, após esse encontro, formar a artéria basilar, que vai ser estudada na neuro. Olha que interessante. Se vocês se lembram bem, a vértebra C7 ela tem como uma de suas características não possuir muitas vezes o forame transverso. Tem alguma implicação dela não possuir o forame transverso no caso da artéria vertebral? Não tem. Por quê? A artéria vertebral vai passar no forame transverso a partir da vértebra C6. Então, de C6 a C1, até o atlas. C7, mesmo que tenha forame transverso, nós não teremos aí a artéria vertebral. Beleza? Quando ela chega no atlas, que é a primeira vértebra, né, que é a vértebra C1, ela ascende do forame transverso, posteriormente passa pelo sulco da artéria vertebral, que pode ser estudado na vértebra atlas, porque esse sulco é formado a partir da passagem da artéria vertebral, que passa por essa região antes de ascender pelo forame magno e depois formar a artéria basilar, como nós falamos aqui. Beleza? Depois temos a saída da artéria torácica interna, que está descendo para a caixa torácica e, como o próprio nome já sugere, internamente a caixa torácica. Essa imagem deixa isso muito claro. Veja bem, cortamos aqui o músculo peitoral maior, cortamos os músculos intercostais e internamente as costelas estamos vendo descendo aqui a artéria torácica interna, emitindo seus ramos. Na cirurgia é muito comum essa artéria torácica interna ser chamada de artéria mamária interna. E ela tem uma importância muito grande que vale a pena fazer uma correlação nesse momento da aula. Tem algumas situações de oclusão das artérias coronárias. Olha só essa imagem linda de um coração partindo a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Muitas vezes há um entupimento, a oclusão da artéria coronária,
coronária ou de um de seus ramos, que impede que o sangue oxigenado chegue ao miocárdio, que é o músculo cardíaco. E aí, uma das alternativas é a cirurgia de revascularização do miocárdio. E muitos já ouviram falar da ponte safena, que usa-se a veia safena magna para fazer essa revascularização. Porém, estudos têm mostrado que a artéria torácica interna, se usada para essa cirurgia de revascularização, tem um pós-operatório para o paciente mais favorável. É muito comum a veia safena magna voltar a se ocluir no pós-cirúrgico. E a artéria torácica interna mostra, por meio de estudos, que tem uma menor tendência de oclusão. Então, ela tem sido muito utilizada aí nessas cirurgias. Uma outra observação que vale a pena fazer nessa imagem, até para a gente ampliar o nosso conhecimento, veja bem, isso aqui é uma vista posterior, porém nós estamos olhando a porção anterior da caixa torácica, só que numa vista posterior. Conseguem visualizar? Isso aqui é o externo, ó, só que é a parte posterior do osso externo, como se a gente estivesse dentro do indivíduo. Porção posterior do osso externo, olha quem está descendo aqui. A artéria torácica interna, onde lá embaixo vai até se bifurcar aqui em artéria epigástrica superior e artéria musculofrênica. Mas algo que vale a pena salientar é que tem a descida aqui de um nervo importantíssimo, que é o nervo frênico. Esse nervo frênico está indo em direção ao diafragma, para inervá-lo, que é um músculo muito importante na respiração. E em um determinado momento ocorre o cruzamento do nervo frênico com a artéria torácica interna. E é muito comum, algumas cirurgias de artéria torácica interna, o paciente evoluir para um quadro de dificuldade de respiração, por insuficiência do diafragma. E isso resulta exatamente de um processo cirúrgico onde o nervo frênico foi atingido. Então é uma relação anatômica importante de se conhecer, porque ela tem implicação na cirurgia. Nessa imagem a gente está vendo o nervo frênico cruzando a artéria torácica interna aqui bem proximalmente, mas esse cruzamento pode acontecer em níveis mais inferiores. E aí cabe ao profissional saber onde está sendo esse cruzamento para que o nervo frênico seja poupado. Ok? Vamos seguir na nossa aula. Tronco tíreo-cervical. Emitimos a artéria vertebral, emitimos a artéria torácica interna, vamos emitir agora o tronco tíreo-cervical. Como o próprio nome diz, se é tronco, ele vai se emitir ramos, vai terminar em ramos. E olha só, tronco tíreo-cervical vai sair a artéria supraescapular, indo para a escápula, depois a artéria cervical transversa, que vai para o músculo trapézio, por exemplo. Essa artéria cervical transversa também recebe o nome de transverso do pescoço, não tem problema nenhum. E aqui a subida da artéria tireoide inferior, chegando aqui inferiormente na glândula tireoide. Se você se lembra bem, nessa mesma aula a gente falou da artéria tireoide superior, mas que está vindo lá o quê? Da artéria carótida externa. Então aí a gente percebe até uma anastomose, uma comunicação interessante entre a artéria subclávia e a artéria carótida externa por meio das artérias tireoides, porque essas artérias vão se anastomosar na glândula tireoide. A artéria tireoide inferior, antes de chegar na glândula tireoide, emite a artéria cervical ascendente, aqui superiormente. Beleza? Dessas artérias, vale muito a pena focar na artéria supraescapular. A artéria supraescapular que a gente está vendo nessa imagem, ó, olha só como é que ela sai do tronco tíreo-cervical e caminha em direção à escápula, chegando superiormente à escápula, como o próprio nome já diz. Vejam aqui uma vista frontal. Então a gente vê a artéria supraescapular no sentido antero-posterior. Nessa imagem, a gente vê a artéria supraescapular chegando na região posterior da escápula, onde ela emitirá ramos para o músculo supraespinhal e para o músculo infraespinhal. De onde que está vindo essa artéria supraescapular? Não é? Está vindo do tronco tíreo-cervical, que a gente está estudando agora. Então, vem aquela importância que eu falo com vocês, entre a gente saber onde a estrutura está chegando,
mas saber de onde a estrutura está vindo. E olha que interessante, que já foi trabalhado em aulas anteriores. Se você não viu o vídeo de plexo braquial, aconselho você a voltar e visualizar. Olha só, esse aqui é o nervo supraescapular. O nervo supraescapular também chega posteriormente na região da escápula para inervar o músculo supraespinhal e o músculo infraespinhal, com importante relação aqui com a artéria supraescapular. Se você se lembra bem, esse nervo supraescapular está vindo lá do tronco superior do plexo braquial. Beleza? Chegando aqui na região escapular. Depois do tronco tireocervical, temos o tronco costocervical. Cuidado para não confundir os nomes. O tronco costocervical é difícil de ser visualizado, sai muito posteriormente e vai se bifurcar aqui na artéria intercostal suprema e na artéria cervical profunda, profundamente aqui aos músculos do pescoço. Depois do tronco tireocervical, a artéria dorsal da escápula, que vai ser a última emissão da artéria subclávia, antes da artéria subclávia passar a se chamar artéria axilar. E como dissemos, mais especificamente, na borda externa da primeira costela. Passou da borda externa da primeira costela, a artéria subclávia muda de nome para artéria axilar. Ok? Mas antes disso, ela emitiu a artéria dorsal da escápula, que, como o próprio nome já sugere, está indo para a região posterior da escápula também, assim como a supraescapular. Só que a supraescapular está chegando mais lateralmente e a artéria dorsal da escápula está chegando mais medialmente. E aí a gente foca nessa imagem anteriormente e passa para a imagem posterior. Na imagem posterior, se eu falei que a artéria dorsal da escápula está descendo medialmente, ela tem que continuar medialmente, mesmo numa vista posterior. E olha só ela aqui descendo. A artéria dorsal da escápula, medialmente a escápula. Olha só, a espinha da escápula, uma vista dorsal, o acrômio da escápula, o húmero, né? Osso do braço já se ligando aqui. Porção lateral, porção medial. A artéria dorsal da escápula desce e irriga também esses músculos medialmente. Então veja essa imagem, que interessante. Já estudamos a artéria supraescapular, já estudamos a artéria dorsal da escápula e falta estudarmos a artéria circunflexa da escápula, que vai completar essa importante anastomose que acontece na região escapular. Só que a artéria circunflexa da escápula é um ramo da artéria axilar, que a gente vai estudar na próxima aula. Então peço para que vocês continuem acompanhando aí. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez pela atenção, espero que tenham gostado. Mais uma vez, se puderem, divulguem o canal, curtam, se inscrevam, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Beleza? Muito obrigado.